Convido vocês, meus irmãos, nessa noite a abrirem suas Bíblias em Lucas 7, versos 36 em diante. É um texto bem conhecido nosso. Lucas 7, versos 36 em diante. Enquanto isso, quero chamar as crianças para virem aqui à frente. Eu sempre esqueço, o Everton sempre me lembra. Senhor Jesus, abençoe agora cada uma dessas crianças que vai aprender da Tua palavra, Senhor. Que o caráter delas seja moldado, afiado para a Sua glória. Que elas estejam sendo mais um dia preparadas para serem ferramentas do Senhor nesse mundo. Que elas evangelizem as crianças amigas na escola, os professores. Que elas cresçam com o caráter formado de acordo com a Sua vontade. E que elas resplandeçam a Sua luz nesse mundo em trevas. Abençoe essas crianças, abençoe cada professor e que eles sejam iluminados pelo Senhor, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós ainda estamos na série das 5 solas. Como está ali, primeiro domingo, nós falamos sobre sola fide, ou seja, somente a fé. Reverendo Sérgio Kitagawa trouxe aqui para a gente um panorama da reforma. Depois eu trouxe uma pregação falando sobre somente a Escritura. Semana passada, Hugo trouxe somente Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um outro ponto, somente a graça. E convido vocês aqui a lerem Lucas 7, 36 em diante, que diz: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Senhor Jesus, mais uma noite, mais um dia, o Senhor nos permite ouvirmos a sua palavra. Ouvirmos a sua palavra de portas abertas. Ouvirmos a sua palavra de coração aberto. Senhor, que nesse momento nós possamos ser mais fortes que o nosso medo, que a nossa angústia, que a nossa ansiedade, que a nossa aflição, e que possamos desacelerar os nossos corações. E te pedimos, Pai, desacelere os nossos corações, desacelere a nossa mente, para que possamos ouvir mais da Tua palavra, para que possamos ouvir mais da Sua voz, para que cada dia mais possamos largar mão dos nossos pesos e mais leves confiarmos em Ti. Essa oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, por que esse ponto somente a graça, né? A gente tem falado sobre os pontos centrais dos 5 solas, que fez a divergência entre a igreja protestante
e a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que aqui a gente não tem a intenção de falar mal, nós estamos dizendo sobre os pontos que foram divergentes para culminar no movimento histórico chamado da Reforma Protestante. E o somente a graça é um dos pontos que definem uma diretriz do movimento da Reforma. Por quê? Porque naquela época a Igreja Católica Apostólica Romana acreditava sim que o homem era salvo pela graça, mas haviam dois caminhos que eles eram entrelaçados e eles tinham o mesmo valor: a graça e as obras. Então um homem só era salvo se ele tivesse boas obras, mas também ele seria salvo pela graça de Deus. Mas se não houvesse uma boa obra por parte livre desse homem, ele não seria salvo, independente da graça. Mas o movimento reformado diz que o grande pressuposto, o grande pontapé da salvação é somente a graça de Deus. As boas obras existem, as boas obras devem existir na vida do homem cristão, mas ela só existe a partir do momento que a graça de Deus o transforma, e a partir de então ele consegue ter boas obras. Ouvir isso, entender isso, foi libertador para Martinho Lutero, porque quando ele olhava que ele precisava ter boas obras por livre e espontânea vontade para ser salvo, ele entrava em desespero. E os historiadores dizem que, às vezes, por mais de 10 vezes ao dia, Lutero ia ao confessionário confessar os seus pecados, porque ele não conseguia entender como que um homem tão pecador quanto ele poderia fazer uma boa obra. E então ele se deparou com Efésios 2, 8, 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E todas as vezes que na Universidade de Wittenberg ele ensinava sobre a Bíblia e ensinava sobre a graça, esse texto era norteador para que ele desse aula. E esse ponto é muito importante nos dias de hoje, porque um dos lemas da Igreja Reformada é: Igreja Reformada sempre reformando. Esse tema, Igreja Reformada sempre reformando, fala nos vários âmbitos da existência da igreja. Fala que as denominações, as igrejas, como instituição, elas sempre devem estar se reformando. Fala que a nossa comunidade de fé, a nossa comunidade local, ela sempre deve estar se reformando. Mas também fala que os nossos corações, diariamente, sempre devem estar se reformando. E eu trouxe esse texto, que eu acho ele bem visual para nós entendermos o impacto da graça e o impacto negativo da autossuficiência das boas obras. Esse texto ele é muito interessante, ele traz muita informação para a gente, ele traz muitos personagens, ele traz muitas respostas. Por isso eu vou separar ele em 3 blocos, que é: eu vou apresentar para vocês quem é a mulher pecadora, qual a resposta dela diante de Jesus. Depois eu vou apresentar para vocês quem é Simão, o fariseu, qual é a resposta dele de Jesus. E depois vou apresentar para vocês a resposta mais mal criada de todas, de Jesus. Então, a Bíblia diz para a gente aqui que essa mulher, ela era uma pecadora. A gente sabe pouco dela. A gente sabe que ela não foi convidada para o jantar. Primeiro ponto. Segundo ponto, que essa mulher era pecadora. Alguns teólogos afirmam que essa mulher era uma prostituta. Mas a Escritura não deixa isso claro para a gente, se ela era prostituta ou não. Então, por segurança, não é bom nós afirmarmos que ela era uma prostituta para ser pecadora, porque existem inúmeras formas de sermos pecadores que não nos prostituindo. Mas, independente do que ela fazia, a Bíblia diz: essa mulher é pecadora. Mas, por ela ter esse adjetivo, nós entendemos qual o peso que existia na cultura dela. Essa mulher, por ser denominada pecadora, muito possivelmente não conseguia ter um bom casamento, porque nenhum homem e nenhuma família aceitaria que ela entrasse na sua família. Por ela ser considerada pecadora, nenhuma mulher da sua sociedade conversava com ela, porque aqueles que conversassem com ela também seriam denominados pecadores. E o pior de tudo, o movimento religioso daquela época, por considerar aquela mulher pecadora, não aceitava ela nas cerimônias religiosas. Então, ela não era atendida em nenhuma esfera da sociedade. Consequentemente, essa era uma mulher
completamente solitária. Ela não tinha ninguém, senão todos os dias lembrar que ela era uma pecadora e rejeitada. Mas ela traz uma resposta a Jesus. E antes de nós entendermos esse quadro dessa resposta que ela traz a Jesus, vale a pena a gente destacar duas coisas. Primeiro, como que essa mulher consegue entrar numa casa, num jantar que ela não foi convidada? Bem, naquela época, quando alguém convidava uma pessoa ilustre, o jantar era aberto. Então, mesmo aqueles que não acreditavam em Jesus como Messias, sabiam que ele era um mestre ilustre, porque ele estava ganhando fama, porque ele confrontava os grandes mestres religiosos da época, e esses homens não conseguiam responder à altura, então o nome dele começa a crescer. Ó, rapaz, esse cara é inteligente. Ninguém está conseguindo pegar ele, não. Então, esse era um jantar ilustre. Então, por ser um convidado ilustre, a casa ficava aberta. Isso não significa que as pessoas podiam sentar-se à mesa e comer. Era quase que um programa do Netflix. Estavam os convidados sentados à mesa, estava a comida, o pessoal literalmente entrava e ficava olhando. Quem comia o quê? Quem falava o quê? Então, por isso que ela consegue entrar naquela casa sem ser interrompida. E aí vem a segunda pergunta. Como é que ela consegue ir para baixo da mesa e alcançar o pé de Jesus? Mas naquela cultura as mesas não eram altas como essa. As mesas, elas eram postas ao chão. E aí as pessoas escoravam a cabeça na mão esquerda, porque a mão esquerda era considerada impura, você não podia comer com ela. Você escorava na mão esquerda, comia com a mão direita e esticava a perna para a direção contrária. Então Jesus ele estava deitado no chão com a perna esticada. Então é por isso que ela consegue entrar e é por isso que ela consegue de forma muito fácil acessar os pés de Jesus. E agora a gente entra na resposta que ela traz. Ela faz três coisas. Primeiro, a Bíblia fala para a gente que ela se joga aos pés de Jesus e ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Vale ressaltar, meus irmãos, que naquela época as pessoas andavam com sandálias abertas e aquela região também era uma região desértica. Tinha muita poeira, tinha muita terra. Então os pés eram muito sujos. Aquela mulher chora tanto que as suas lágrimas são suficientes para lavar 2 pés imundos. Isso mostra para a gente que ela rasga completamente o coração dela diante de Jesus. Ela não tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Ela simplesmente se abre. E depois que ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, ela solta os cabelos e seca os pés de Jesus com os cabelos. E isso também tinha um impacto muito profundo àquela cultura, porque a mulher não mostrava o cabelo em público. Era uma intimidade dela. Era algo que só o seu esposo via dentro da sua casa. Existiam mulheres que nem aos seus filhos mostravam seus cabelos. Quando ela solta o cabelo para secar o pé de Jesus, ela está dizendo para Jesus que toda a sua intimidade, tudo aquilo que ela é mais profundo, está sendo entregue naquela hora. E por último, ela pega o vaso de alabastro com unguento, quebra e unge os pés de Jesus. Esse vaso de alabastro com unguento era um vaso de gesso bem pequenininho, que ele não tinha tampa, ele era todo lacrado, porque o perfume que tinha dentro dele era muito caro. Então as mulheres botavam como pingente no cordão, devido ao seu valor. Era algo tão caro e tão valioso que os mestres daquela época permitiam que as mulheres carregassem ele no pescoço no dia de sábado. Lembrando que o movimento judaico naquela época tinha ficado tão hipócrita que no sábado você não podia dar mais de 1000 passos, trabalho, pecado. No sábado você não podia carregar um figo seco, porque é esforço físico. No sábado você não podia carregar um lenço no bolso, também é peso, pecado. Mas esse vaso de alabastro com unguento era uma coisa tão cara, tão preciosa, que elas tinham liberação para continuar carregando no sábado. E ela pega isso, caro, possivelmente o que ela tinha de mais valor, e ela quebra e derrama nos pés de Jesus. Ela está largando nos pés de Jesus o que ela tinha de mais valioso. Mas em contrapartida, nós vemos uma outra resposta. Enquanto essa mulher abre completamente seu coração para Jesus, sem se importar com o que as pessoas pensavam, Simão, o fariseu, ele dá uma resposta completamente contrária. Quem era Simão?
gente não sabe muito quem era Simão, mas a gente entende um pouco do seu pensamento porque ele era um fariseu, né? Semana passada, Hugo falou para a gente um pouco do que era o saduceu. Os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, eram seitas que vinham dentro do judaísmo. E tanto os fariseus quanto os saduceus, eles eram mestres da lei. Eram homens que ensinavam o povo. Homens que realmente eram inteligentes. Os saduceus, eles eram muito incrédulos. Saduceu não acreditava em anjo, não acreditava em demônio, não acreditava em céu, não acreditava em inferno, não acreditava em vida após a morte, não acreditava em espírito. O fariseu era completamente contrário. O fariseu acreditava em reencarnação. O fariseu acreditava em anjo da guarda. O fariseu acreditava em fantasma. Lembra quando Pedro sai da prisão e vem em Pedro e fala, não, não é Pedro, deve ser o fantasma dele. Ou quando Jesus, no meio da tempestade, vem atravessando, olha, um fantasma. Esse era o pensamento dos fariseus. E tanto fariseus quanto saduceus eram homens muito arrogantes, porque eles tinham controle de uma lei chamada de lei rabínica, lei essa que Jesus diversas vezes confronta eles. Porque o que era a lei rabínica, que hoje eles chamam de Talmud ou Talmidim? A lei rabínica nada mais era do que um comentário dos 10 mandamentos, ponto. Ela era uma diretriz ali que te ensinava a interpretar os 10 mandamentos. Só que com o tempo, conforme a lei rabínica foi ganhando tamanho, ela foi sendo mais valorizada que o próprio decálogo. Então, tudo que o mestre da lei escrevia na lei rabínica virava lei. E aí os caras começaram a ficar arrogantes, começaram a ficar vaidosos. Então, saber que Simão era um fariseu é saber que ele era um homem extremamente arrogante. Um bom fariseu, bom entre aspas, todos os dias orava, Senhor, muito obrigado por eu não ter nascido cachorro, gentio e mulher. Esse era Simão. E Simão, dentro da sua própria casa, tendo ele convidado Jesus, vê a mulher pecadora se lançando aos pés de Jesus. Ele dá duas respostas muito cruéis. Primeiro ele fala, se esse homem fosse o Messias, que ele diz que é, ele saberia quem era essa mulher. E por saber quem é essa mulher, ele não deixaria nem chegar perto dele. Então ele está dizendo que Jesus não sabe de nada, é um mentiroso. E que aquela mulher é tão desprezível que ela não tem a capacidade nem de tocar num outro ser humano. Essa foi a resposta de Simão. E agora nós vemos a resposta de Jesus. Então Jesus, sabendo todas as coisas, ouvindo o cochicho de Simão, ele fala a Simão, eu vou te contar uma história. Existia um credor, um agiota, um bancário, e ele tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e um devia 500. Nenhum dos dois tinha como pagar a dívida. E aí ele, por livre e espontânea vontade, decide perdoar as 2 dívidas. E aí, Simão, quem vai ter o coração mais grato? E aí Simão responde, aquele que teve a dívida mais perdoada. Essa história, essa pergunta que Jesus faz dentro da filosofia é chamado de método socrático. A pessoa conta uma história, te pede uma pergunta de conclusão da história. Só que sem você perceber, a pergunta não revela o que você entendeu da história, ela revela o seu coração. E aí Simão diz, o que vai amar mais é o que foi mais perdoado. As dívidas eram muito diferentes. Um denário era uma moeda de ouro. Então, uma diária bem paga era um denário. Então, um devia 50, ou seja, um devia uns 2 meses de um bom salário e outro devia 10 vezes mais. E aí Jesus vira para Simão e diz, respondeste bem, Simão. E agora ele começa a comparar. Olha essa mulher e olha você. Você, Simão, culturalmente falando, dentro das obrigações de um bom anfitrião, tinha que ter um empregado à sua porta, ou você mesmo, se não tiver condição de pagar o empregado, você tinha que me receber, me colocar sentado numa cadeira, lavar o meu pé, enxugar o meu pé, e ungir minha cabeça com azeite. Pode ser o mais barato, mas tinha que fazer isso. Você não fez nada disso. Essa mulher
que não foi quem me convidou. Ela entrou aqui, ela não lavou o meu pé com água, ela lavou com as próprias lágrimas. Ela não secou o meu pé com uma toalha qualquer, ela secou com o seu próprio cabelo. Ela não ungiu minha cabeça com azeite barato, mas ela deu o perfume mais precioso que ela tinha. Por isso eu digo para você, Simão, eu digo para ela, vá em paz, porque a sua fé te salvou. Os seus muitos pecados foram perdoados. O que Jesus estava querendo dizer aqui? A pessoa que devia 500 denários era aquela pecadora. Simão era quem devia 50. Mas a grande questão é, se o credor perdoasse quem devia 500, o que devia 50 tinha como pagar? Não. Ele ia continuar endividado do mesmo jeito. Se o credor perdoasse o que devia 50, o que devia 500, ia dever da mesma forma. A grande questão, o valor não está na dívida. O valor está no perdão de quem oferece. Porque o prejuízo está naquele que não vai ser pago. Jesus está dizendo o seguinte, olha, Simão, você fala dos muitos pecados dela, dos seus 500 denários, mas os seus 50 você também não tem como pagar. Mas a grande questão é que você não conhece a graça de Deus. Por isso que você não entende que igualmente a ela, você foi muito perdoado. Você não conhece a graça de Deus. Trazendo para a nossa vida, o que isso significa? Primeiro, lembrando da mulher, existem muitos como essa mulher que trazem marcas profundas. Marcas do passado e até marcas do presente, que acordaram hoje de manhã se lembrando do quanto é sujo, o pecador, o quanto errou, o quanto tem coisas para acertar, o quanto é solitário, apesar de cercado de muitas pessoas, o quanto é desprezado, apesar de muitas pessoas dizerem, estou orando por você, estamos juntos. Existem muitas pessoas que, como aquela mulher, são desprezados pela sociedade que vive. São desprezados pela família, são desprezados pelos amigos. Não são mais chamados para os jantares dos amigos. Não são mais chamados para as festas da família. E quando são, elas ficam de lado. E quando chega perto, o assunto muda. Vivem todos os dias as suas marcas. E todos os dias percebem que são completamente solitárias e desprezadas. Mas a grande questão é que não existe marcas profundas o suficiente que Jesus não possa curar. Existe algo muito precioso que você que anda com o seu coração ferido pode entregar a Jesus. Mas você diz, não, mas eu sou pecador. Eu realmente sou pecador. Os meus erros realmente têm justificativas. Eu errei. Mas a grande questão é que há um grande tesouro que Jesus deseja que você derrame diante dele. O seu coração. Ele deseja que, como aquela mulher, você rasgue as suas emoções diante dele. Revele toda a sua intimidade. Entregue ele o mais precioso, o seu coração. Isso não é teologia da prosperidade. Se o seu coração não fosse precioso para Jesus, ele não ia se entregar na cruz do seu lugar. Se o seu coração não fosse valioso para Deus, ele não ia mandar o seu único filho para morrer espancado por você, sendo você sim pecador. Você não deixa de ser. Mas Jesus transforma o seu coração. Ele transforma o meu coração. E ele só deseja isso, que você derrame o seu coração diante dele. E nele você vai ouvir, os seus muitos pecados estão perdoados. Vá em paz. Mas também existem pessoas como Simão, que se guardam e se policiam e se garantem na sua muita religiosidade. Vem à igreja por diversão. Sabe-se lá por que a pessoa acha que na igreja tem diversão. Se houve uma escritura que fala que você é pecador, se houve um cântico que fala que você tem que ser dependente, que você vai morrer rápido, que a única expectativa de futuro não está na sua mão, está na mão de Jesus, sabe-se lá por quê a pessoa acha que é diversão. Mas ela acha que é. E ela vem aqui para esconder, como Simão, seus muitos pecados na religiosidade.
Porque o que importa não é um coração derramado para Jesus, é saber tudo. É saber sempre o que é certo. Quem não conhece? Um que sabe de tudo, mas no final das contas não sabe nada. Não, o pastor ele até mandou bem, mas poderia ter ido melhor. O conselho tomou aquela decisão lá, se fosse eu, o negócio ia ser diferente. A junta diácono não sabe de nada, cara. Se me botar de frente no negócio anda, tira Beto, me bota que o negócio vai andar agora. Mas quando a gente vai dar mais um passo, e vai olhar para o coração, para a vida pessoal, para a fé não existe. É tudo uma hipocrisia, como Simão. Acha que estar aqui significa alguma coisa só por estar. A sua obra não vale de nada se ela não for transformada pela graça de Jesus. É fácil se esconder? É fácil. Eu estou aqui pregando. Trouxe para vocês uma interpretação bíblica. Mas quem sabe como eu sou dentro de casa? Ninguém sabe. Ninguém sabe como eu sou com os meus amigos fora da igreja. Ninguém sabe o que eu vejo na internet. Mas eu estou aqui, bem vestido, roupa passada. Falando um negócio bonito para você. Isso aqui, por isso mesmo, não serve de nada. Pelo contrário. Se nós estamos aqui de maneira hipócrita, como Simão, nós estamos, como Jesus diz, como cegos guiando outros cegos ao abismo. Se o seu coração se garante em quem você é, te digo uma notícia, todos os dias você desce um degrauzinho a mais para o inferno, onde você todo dia vai queimar. Porque o que salva é a graça de Deus. Ela que transforma quem nós somos. Ela que nos faz enxergar a realidade como ela deve ser enxergada. É Ele quem muda a realidade dos nossos corações a ponto de entendermos que mesmo pecadores, nós somos aceitos por um Cristo que pagou o preço no nosso lugar. Entenda, não é a sua obra, porque a sua dívida você não consegue pagar. Não é quem você é. Não, mas eu não sou assassino, eu não sou político corrupto, eu não sou um prostituto, mas existe uma dívida, 50 denários, e ele você não pode pagar. Não é a sua obra. O valor do perdão está naquele que oferece, Jesus, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E é por isso que diante disso, Deus nos exige uma resposta. E qual é a resposta que nós damos a Jesus hoje? Nós entendemos aqui que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Todos. Quer você tenha 30 anos de igreja, 2 ou nenhum. Todos somos pecadores. E vimos aqui também que Jesus é a resposta para a transformação dos nossos corações. Todas as vezes que nós nos encontramos com a palavra, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, consequentemente, nós temos que dar uma resposta para Ele. Se você continuar apático, essa já foi a sua resposta, não para Jesus. Se você sair daqui confiando nas suas obras, essa já foi a resposta, como Simão. Se esse homem fosse quem ele diz que era, não deixava aquela mulher tocar nele. Mas agora, qual é a sua resposta? O seu coração anda grato por quanto você tem recebido de Jesus? Se não, infelizmente, você se transformou no fariseu Simão. Mas ainda que você tenha se transformado no fariseu Simão, Jesus continua sentado à mesa, com as pernas estendidas, esperando que você se prostre e se derrame diante dele. Só quando nós fazemos isso, nós conseguimos ouvir: vá em paz, a tua fé te salvou. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez o Senhor nos permite ouvir a sua palavra, Pai. Nós entendemos duas verdades aqui, Senhor. A verdade de que nós somos falhos. Ainda que bons pais, ainda que boas mães, ainda que bons maridos e esposas,
ainda que bons profissionais, ainda que bons membros da igreja, ainda que bons servos, nós continuamos sendo pecadores. Lutamos contra a vaidade, contra a raiva, contra a inveja, contra a apatia. Lutamos contra o desejo de vingança. Lutamos contra a incompreensão. Isso revela, Pai, o quanto nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, nós vimos que há uma saída, uma porta que nos leva à paz, o Senhor. Que nessa noite, os nossos corações se prostrem diante da Tua presença. E aquele choro preso na garganta, que nós possamos chorar diante do Senhor. Muitas vezes temos medo de chorar na frente dos outros, para não mostrar o quanto somos frágeis. Mas o Senhor já sabe o quanto nós somos frágeis, Pai. Então que nós possamos desentalar, desengasgar esse choro, chorar e liberá-lo diante da Sua presença, Pai. Que possamos revelar toda a nossa intimidade, Pai. Que possamos desabafar diante do Senhor e dizer sim, o quanto nós temos andado apáticos, com raiva do mundo, com raiva do próximo, com raiva muitas vezes do Senhor, que nós diante de Ti possamos desvendar a nossa intimidade e entregar o que é mais precioso, o nosso coração. Coração que muitas vezes nós ferimos, coração que muitas vezes o outro feriu, mas nas Tuas mãos ele está guardado e curado. Nas Tuas mãos a vida, a cura, a proteção, há uma nova identidade, há liberdade, Senhor. Por isso que nessa noite, que os nossos corações sejam banhados pelo Seu sangue que purifica-nos de todo pecado, e que possamos entender que os nossos erros foram lançados no mar do esquecimento, e que ao nos levantarmos, possamos olhar adiante e ver o bom pastor que continua à nossa frente, nos guiando e nos trazendo a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o Seu santo e precioso nome, Pai. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo estejam apaziguando os nossos corações, estejam nos livrando dos pesos que nós colocamos nos nossos ombros, e que possamos caminhar essa estrada estreita até o dia em que seremos recebidos nos portais celestes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. Amém, amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.